Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 4, que é a leitura que fizemos nesta noite. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhes arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás, assim servirá de sinal à casa de Israel. Glórias a Deus. Prosseguindo, irmãos, no versículo de número 9: E tu toma trigo e cevada, e favas e lentilhas, e trigo miúdo e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disto. E toma a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempos beberás. Glórias a Deus. Até aí, irmãos. Glória a Jesus. Nós damos prosseguimento ao estudo do livro de Jeremias. Nós encontramos no capítulo 4, Deus mandando que Jeremias fizesse ali uma representação daquilo que iria acontecer com a cidade de Jerusalém e com o povo de Israel. Colocou um tijolo representando a cidade de Jerusalém e colocou em volta dele alguma coisa representando ali o cerco. E que cerco seria esse? O cerco que Nabucodonosor iria fazer àquela cidade. E colocou tranqueiras, colocou como se fosse simbolizando arraiais em volta da cidade. E isso tudo, irmão, se cumpriu, porque quando Nabucodonosor, na sua terceira investida, veio contra aquela cidade, assim foi, a cercou, fechou todas as entradas e saídas, colocou ali arraiais, quer dizer, acampamentos em volta para que ninguém saísse da cidade nem entrasse. E assim foi o cerco contra aquela cidade. A cidade ficou fechada, com as portas trancadas, e o povo ali, ao acabar o alimento, não chegava mercadores, ninguém entrava, ninguém saía daquela cidade. Então, irmãos, veio a fome, e através daquela fome o povo foi se enfraquecendo. Houve casos até de canibalismo, coisa terrível, a coisa foi muito séria que ali aconteceu dentro daquela cidade. O desespero foi muito grande, e até que Nabucodonosor invadiu aquela cidade de Jerusalém e passou ao fio da espada a grande maioria dos seus habitantes, e os que conseguiram fugir, diz aqui a palavra do Senhor, que morreram pela peste, e outra parte do povo pela fome, e apenas um terço do povo conseguiu escapar, que foram aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, e pouquíssimos foram aqueles que fugiram para o deserto, muito poucos, porque a grande maioria pereceu ou pela espada ou pela fome. Então, irmãos, nós encontramos aqui uma figura
né, de algo que está para acontecer nesse mundo, né? A grande tribulação será algo semelhante, né? Então esse mundo vai entrar numa tribulação tal como nunca houve de Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que é o período da grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então vai ser dias difíceis, e assim como aconteceu, né, com o povo de Israel, vai acontecer com esse mundo, né? Louvado seja Deus. E o que aconteceu com o povo de Israel: uma parte morreu de fome, outra parte morreu pela espada, e a terça parte que escapou foi levado cativo. Por que isso, irmão? Nós vamos daqui a pouco passar para o capítulo 8, e nós vamos entender por quê. Apesar que nós estamos estudando estudamos, né, anteriormente o livro de Jeremias, e quando começamos a ler o livro de Ezequiel e entendemos que eles eram contemporâneos, a diferença é que Jeremias profetizava em Jerusalém e Ezequiel já tinha sido levado juntamente com os cativos na primeira leva. Então tudo isso que aconteceu com Ezequiel foi lá junto ao rio Quebar, que é um rio próximo de Babilônia, né? Naquela região ali dos caldeus. Então, irmãos, o que Deus estava mostrando para Ezequiel, como seria o fim daquela cidade, né? Então aqui o Senhor diz para Ezequiel: levanta um tijolo, coloca tranqueiras, faz arraial, tudo isso simbolizando o que iria acontecer com aquela cidade. Glórias a Deus. E veio, irmãos, nós encontramos no capítulo 4 o Senhor primeiramente falando da fome que haveria naquela cidade, a sede, porque uma das coisas que Nabucodonosor fez, que normalmente se fazia quando se cercava uma cidade, era bloquear os rios, né, para que a água não entrasse. A grande maioria das cidades tinham águas que passavam, né, no meio delas, ou tinha fontes. Então, geralmente, quando se queria tomar uma cidade, uma das coisas que se fazia era bloquear as águas. E aqui diz a palavra do Senhor que assim foi. Nós vamos ver a descrição quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Nós encontramos no capítulo 4, né, Deus primeiro falando acerca da fome que viria. No capítulo 5, Deus confirma, irmãos, lá no versículo 1: e tu, filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo, a terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Então o Senhor mandou que Ezequiel fizesse esse outro ato, né? Pegou do seu cabelo, da sua barba, uma terça parte, dividiu em três partes. Uma terça parte colocou fogo, a outra terça parte feriu assim com a espada, e a outra parte jogou para o alto, né, para o vento. Então são as três coisas que aconteceu com o povo de Israel, né? Como já citei, veio a espada, veio a fome, né, e consequentemente a morte, e uma parte espalhada, né, ao vento, isso quer dizer, levado cativo para fora da cidade. Glórias a Deus. E no versículo 12 do capítulo 5 fala acerca da morte. O Senhor diz: uma terça parte de ti morrerá de peste, e consumirá a fome no meio de ti. Outra terça parte a espada ao redor de ti, e outra terça parte espalharei por todos os ventos, a espada embanharei atrás deles. Glórias a Deus. Então nós encontramos no capítulo 4, 5 e também no capítulo 6 o Senhor falando acerca das coisas que iriam acontecer. Nós não vamos nos prender muito, porque quando estudamos o livro de Jeremias, nós
estudamos e entendemos o que aconteceu com aquele povo, né? Apenas é importante nós observarmos, irmãos, uma coisa: os juízos de Deus. Os juízos de Deus são algo, irmãos, que Deus não tem prazer, né? A grande verdade é essa. Nosso Deus é um Deus de amor, mas também, irmãos, é um Deus de justiça, né? Nosso Deus, Ele julga com justiça, porque Ele é um Deus santo, um Deus perfeito. E quando Deus julga, irmão, Ele não erra. Deus sabe por que está fazendo assim com o povo de Israel, por que Deus vai fazer com a humanidade, com esta terra, né? Quando vier a grande tribulação. Isso tudo tem um porquê, irmãos. Por causa da rebeldia do homem, porque o homem, né, ele é um eterno desobediente. O homem sem Deus, né, ele não tem temor, ele não tem nenhum apreço às coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. Não, ele quer o que lhe agrada. E quando o homem começa a fazer o que lhe agrada, com certeza ele vai fazer o que agrada a Satanás, né? Porque uma coisa, um abismo vai chamando a outro, né? Um abismo chama a outro. Então, quando o homem, né, seja natural ou o homem cristão, mas que começa a se afastar do centro da vontade de Deus, irmão, é certo isto: primeiro começa a fazer a sua vontade e depois começa a fazer a vontade do diabo, aquilo que o diabo o introduz a fazer. Por isso que o crente deve viver em obediência, em temor, né, em sabedoria, andando na presença do Senhor, guardando a fé, para que nós possamos, irmãos, andar de vitória em vitória. A palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o crente vai progredindo, o crente deve crescer, o crente deve, né, aperfeiçoar a sua vida espiritual, aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo de Deus. O Espírito Santo, ele quer nos aperfeiçoar. Isso quer dizer nos ensinar, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, nos inclinarmos, né, para as coisas espirituais, se interessar nas coisas da palavra do Senhor. Isso tudo, irmãos, é muito importante, porque é assim que o crente se mantém de pé. Glórias a Deus, é com a palavra, com a oração, com a vigilância. Glórias a Deus, aleluia. E por isso, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus de juízo, né? Também para aqueles que desobedecem a sua palavra, aqueles que se afastam de Deus, e aqueles que não querem ouvir a palavra, que não querem aceitar, que não querem se submeter à vontade do Senhor. A justiça virá, o juízo virá. Isso aí não tem como escapar. É algo que Deus já determinou. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará, não é? Se plantarmos, como diz a palavra do Senhor, se semearmos no Espírito, nós vamos colher a vida eterna. Mas se semear na carne, vai colher o quê? A corrupção. Não tem outro jeito. Então, não adianta querer plantar abacate e querer que nasça abacaxi, né? Ou plantar uva e querer que nasça maçã. Não tem como, irmão. Cada fruto, cada semente vai gerar o seu fruto correspondente, né? Então, vamos plantar as coisas de Deus, né? A semente da palavra em nossos corações, plantar, né, aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor, sabendo que vamos colher o bom fruto lá na frente. Então, quando a gente planta a paz, quando a gente planta em nossos corações a obediência, quando a gente planta o amor, quando a gente planta a sede da palavra, plantamos as coisas espirituais, trabalhamos para o Senhor, procuramos fazer algo na obra de Deus. Então, isso tudo vai sendo somado em nossas vidas, tudo vai sendo, meus queridos irmãos, meios pelo qual Deus vai nos abençoar. Glórias a Deus. Então, vamos plantar bem, né, irmão? Glórias a Deus, vamos plantar bem. Aquilo que a palavra nos ensina, vamos plantar. Por isso o apóstolo São Paulo diz que tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisso pensais. E quando a gente pensa, a gente faz, né? Então uma coisa puxa a outra. Então é importante isso, irmão, para que o crente tenha uma vida abençoada, uma vida próspera diante de Deus.
Glória a Jesus. A verdadeira prosperidade, né? Que é aquela que Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Louvado seja Deus. Senão, irmão, é o juízo, não tem como escapar. E o povo de Israel já vinha plantando, irmão, mal há muito tempo. Já vinham plantando mal. Era adultério, era fornicação, era idolatria, feitiçaria, né? Até bruxaria o povo fazia. Era uma coisa, irmão. Os irmãos não pensam que Deus castigou assim: não gostei, vou castigar. Não, irmão, Deus vinha falando, né? No livro de Jeremias, Deus avisou o povo, né? Dizendo que enviava os seus profetas de madrugada. Eles levantavam cedo para profetizar nas escadarias do templo, nas praças, nas ruas, mas não adiantou, irmão. O povo não queria saber de Deus, queria continuar da mesma maneira. E o preço veio. O preço veio. Sempre o preço virá, irmão. Não tem dúvida disso. O homem plantar, ceifará. Vai colher, mais cedo ou mais tarde. Muitos pensam aí que estão enganando a Deus, né? Mas vão se dar muito mal. Se pensa que Deus não está vendo, e nós vamos daqui a pouco chegar no capítulo 8, Deus está vendo. E Deus mostrou para Ezequiel, irmãos, aqui até o capítulo 6, o que iria acontecer com a cidade e com o povo de Israel. Glórias a Deus. No capítulo 7, irmãos, Deus dá o decreto, né? O fim vem. O fim vem. O fim da cidade. O fim daquele povo, naquela situação que o povo estava. Deus estava dizendo aqui, capítulo 7: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e a tua abominação estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. O fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Glórias a Deus. Então aqui o Senhor dá o decreto, irmão, que o fim viria. Quando Ezequiel estava trazendo essas mensagens, essa profecia para o povo de Israel, que estava já cativo, né, junto com Ezequiel, e que ele profetizava essas verdades, a mesma palavra, irmãos, estava sendo dada a Jeremias lá em Jerusalém, né? No mesmo período, na mesma época. Não estou querendo dizer que é no mesmo tempo, não. Eu estou querendo dizer que no mesmo período que compreendeu a primeira investida de Nabucodonosor contra aquela cidade e a última, a qual ele destruiu a cidade, durante esse período que Deus usou Ezequiel lá no meio dos cativos, Deus usou a Jeremias no meio da cidade. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, está acontecendo hoje, né? Há muitos que estão anunciando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto muitos estão aí levando o Evangelho de uma forma errada, né? Apenas olhando para os benefícios dessa terra, para as vantagens do Evangelho, ou então levando, como se estivesse apenas preocupado com a vida religiosa, ou se preocupado com a sua denominação apenas, irmãos. Mas há aqueles que estão entendendo que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima, e estão anunciando, estão avisando. Isso, irmãos, nos 4 cantos da terra, né? Sempre há alguém falando da volta de Jesus. Há sempre um servo de Deus falando para o povo se preparar, porque a hora está chegando, o cerco está se fechando, irmão, né? E
parece que está tudo bem. E alguns acham até que o arrebatamento da igreja ainda é para alguns dias, alguns anos, né? Melhor dizendo. Mas não é, irmão. Está cada vez mais próximo, muito mais próximo do que nós estamos imaginando, né? Mas vamos dizer, esse clima de apostasia, vamos assim dizer, irmãos, parece que está tirando um pouco o entendimento da maioria de que Jesus vem a qualquer momento. Parece que há uma dormência, né, no meio do povo, a qual muitos não estão atentando. Mas, irmãos, é bíblico isso. Quando Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta que ele fez, mas é ao mesmo tempo um alerta. Fé. A fé, irmãos, nos leva a esperar a volta de Jesus, não é verdade? Pela fé nós andamos, pela fé nós caminhamos. Hebreus 11 diz que pela fé, né, os antigos, né, aguardavam a promessa, né? Então eles morreram na fé, quer dizer, esperando, aguardando, né, a redenção, mas não a experimentaram. Por quê? Porque o tempo ainda não havia chegado. Mas eles aguardavam, eles estavam esperando o dia em que Deus haveria de intervir, né? Trazendo para o homem a salvação, trazendo para o homem uma dispensação, né? Ou uma vida eterna com Deus. Então, a Bíblia fala de Abraão. Abraão andou por fé, né? E a Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que Abraão tinha até o conhecimento, né, espiritual dado por Deus, de que lá no céu havia uma cidade preparada, não por mãos de homens, mas preparada por Deus. Então, quer dizer, Abraão era um homem que andava na presença do Senhor, andava por fé, e era um homem que cria tanto, né, que Deus deu a ele entendimento de coisas que não estava escrito em lugar nenhum, né? Estão registradas hoje, mas naquela época não. Mas Abraão tinha a revelação de Deus, porque a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E qual é o amigo que não confidencia com seu amigo, não é verdade? Sempre tem algo para falar. Assim é nosso Deus conosco, irmão. Quem é amigo de Deus, aleluia, com certeza Deus compartilha com ele coisas do céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: já não vos chamo servos, mas amigos. Não é verdade? Por quê? Porque o amigo sabe o que faz o amigo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele apenas recebe a ordem e vai ter que fazer. Mas ao amigo é a confidência, não é verdade? Então aquele que é amigo de Deus está tendo um entendimento de que Jesus está voltando. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem testificado nesses dias que a volta do Senhor está próxima. Quem aqui tem ouvido essa voz do Espírito Santo testificando, aleluia, que Jesus está voltando, né, irmão? Aleluia, nós estamos, a igreja que está vigiando, a igreja, né, a Filadélfia está esperando. Por isso eu disse para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha paciência, quer dizer, da perseverança, este guardarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Glórias a Deus. Palavra da paciência, quer dizer, da perseverança. Perseverança fala de quê? De perseverar na palavra, na esperança. E uma das coisas que é característica de quem está perseverando é quem está esperando a volta de Jesus. Glórias a Deus, né? Aleluia. O Senhor diz aqui: o fim vem, o fim vem. E o fim veio. E é o que está acontecendo hoje. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus estão dizendo: o fim vem, o fim vem, Jesus está voltando. Glórias a Deus. E ele virá. O fim vai vir, irmão. O fim virá. Não abrir e fechar de olhos. E esse é o grande mistério, né, irmão? Porque muitos estão achando que antes do arrebatamento da igreja, o mundo vai estar passando um momento difícil, a qual acontecerá coisas catastróficas. Não é assim, irmão. É verdade que algumas coisas difíceis podem ainda acontecer antes do arrebatamento da igreja,
mas nada que se compare, irmão, a grande tribulação, uma coisa assim que venha, porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que seria como no dia de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, né? Ou como nos dias de Sodoma, que compravam, vendiam e edificavam. Quer dizer, e nós encontramos em Mateus capítulo 24 o Senhor dizendo, né, que no arrebatamento da igreja estarão 2 na cama, um será tomado e deixado, 2 no campo, um será tomado e será deixado, e 2 moendo, um será tomado e será deixado. Então nós vemos, irmão, que essas passagens que eu citei nada tem a ver com o livro do Apocalipse, né, que fala de fome, de peste, né, e de coisas terríveis acontecendo nesse mundo. Então o arrebatamento da igreja, irmão, né, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, não deixa entender que vai ser no meio da grande tribulação e muito menos no final, como muitos estão aí pregando e esperando que seja assim. Mas, irmãos, pelo que a palavra do Senhor nos afirma, o arrebatamento da igreja seria na hora que ninguém estiver pensando. Jesus disse, será na hora que ninguém pensar. Então, se a tribulação já tiver começado, a gente vai, né, poderia, não, começou a grande tribulação, agora Jesus vem. Não, irmão, vai ser na hora que ninguém estiver pensando. Não tem como marcar data, não tem como marcarmos um período, não tem como, irmão. Vai ser na hora que ninguém estiver pensando. Estaremos, a igreja, né, vivendo momentos tranquilos, né? Tudo bem, alguma situação ou outra, mas nada catastrófico, né? Momentos que os homens ainda estarão trabalhando, comendo, bebendo, plantando, edificando, dia normal, 2 no campo, uma parte, né, colhendo, outra parte moendo. Isso fala de que trabalho diário, dia comum. Estarão 2 na cama, dormindo, e nesse momento é que a trombeta soa, né? Louvado seja Deus, aleluia. E aí sim começa a grande tribulação. Mas, irmãos, nada vem a nos impedir de olharmos a situação, né, para que entendamos que Jesus está próximo. Tudo bem, porque Jesus disse: olhai para a figueira e para as outras árvores. E quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui nós encontramos uma outra coisa que o Senhor nos está ensinando, que antes do arrebatamento da igreja, irmão, será no dia em que ninguém estiver pensando, num dia, né, como nós temos vivido aí, né, com apreensões, com isso, aquilo, mas nada catastrófico, né, mas que nós podemos observar que Jesus está próximo. Aí sim, alguns infelizmente têm marcado data, tem se dado mal. Agora já estão marcaram o primeiro ano 2012, para a volta de Jesus. A última agora foi 2017, por causa das luas, que eles dizem que é lua de sangue, que nada mais é, ela fica um pouco rosada, mas disseram que é lua de sangue, coisa desse tipo. E não deu certo. Marcaram para 2018, porque completou 70 anos, né, que o povo de Israel foi aceito como Estado, né? Então passou a ser nação novamente em 1948, né? Então fez 70 anos, se cumpriu essa geração. Aí não aconteceu, né? O arrebatamento da igreja não foi em 2018. Agora já jogaram mais 10 anos em cima, porque disseram que a geração é de 70 a 80. Então vai sempre, irmão, empurrando lá para frente, né? Eu não sei se quando chegar a 80, né, irmão, vão dizer, não, mas é um velhinho de até 90, isso aí é coisa desse tipo, né, irmão? Então sempre se adapta, sempre se ajeita alguma coisa, mas na verdade não tem como. Agora, uma coisa é certa: há sinais de que a volta do Senhor não está longe. Não está longe, né? Não está longe. Os movimentos que estão acontecendo no mundo, essa globalização, né? O movimento desse Papa que está aí, que a própria maioria da Igreja Católica não está aceitando mais ele, né?
Não está, metade da Igreja Católica já rachou, estão querendo o Papa anterior que volte, mas não querem deixar. A ala, né, que assumiu a Igreja, comando da Igreja Católica, no caso, colocando esse Papa que está aí, está tentando segurar ao máximo, né? E segundo alguns teólogos católicos, esse Papa aí é o falso profeta do Apocalipse, né? Segundo os próprios que estão dizendo, né? Não é evangélico que está dizendo, não, são teólogos católicos. O que é isso, irmão? Confirmação do fim, né? Aí esse Papa que está aí quer unificar as religiões, está fazendo aí um lobby para que a ONU coloque um governo único. Então, vemos, irmão, que a coisa está, o cerco está fechando, né? Se ele é o falso profeta, eu não sei, mas uma coisa eu sei, está preparando o caminho. E se o outro é o anticristo ou não é, que alguns estão dizendo aí que é aquele Macron, se ele é ou não é, eu não sei. Eu sei de uma coisa, preparando o caminho, no mínimo esses dois são o quê? Um João Batistas, né? Entre aspas, né? Preparando a situação. Pode não ser eles, mas já estão preparando o caminho para isso. Porque globalização, governo único, religião única, é o que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, basta ler. Então está tudo caminhando para isso, irmão, né? Mas a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que há um que o impede, até que do meio seja tirado. Quem é esse? A igreja. A igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, irmão, na face da terra, enquanto a igreja estiver nesse mundo, vai haver uma barreira para essas coisas acontecerem. E essa barreira, irmãos, chama-se a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa da presença do Espírito de Deus aqui nesta terra. Enquanto essa terra tiver luz, as trevas não vão tomar conta. Não é verdade? Não vai. Aqui só vai ter trevas se apagar essas lâmpadas, fica tudo escuro aqui. Eu mesmo já fiquei preso aqui uma vez e vi como é que esse lugarzinho aqui é escuro, irmão, sem luz. Me esqueceram aí, trancaram. Quando eu abri a porta daquele, não dava para enxergar um palmo na frente. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu palpei assim e acendi a luz, né? Muito escuro, porque onde não tem luz, as trevas tomam conta. E é o que vai acontecer quando sair a luz do mundo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo vai entrar em trevas. Mas há um que o impede, né? Então, quando está quase chegando lá, acontece alguma coisa que trava, né? Que trava. A última trava que teve, irmão, foi a eleição do Trump. Isso travou. E já estava tudo pronto. Era só a outra que estava disputando com ele ganhar e já fechar o pacote. Ela perdeu. Aí travou. Mas por quê? Porque não chegou a hora. A mesma coisa aqui no Brasil, deu uma travada, porque ainda não chegou a hora. Mas, irmãos, a hora vai chegar. Quando a igreja for arrebatada, irmão, nada mais segura. Nada mais segura. A igreja é arrebatada, eles proclamam o líder mundial, uma religião única, e quem não obedecer, está lá escrito Apocalipse capítulo 13. O irmão lê, chega em casa, vai ver que aquele que não aceitar o sinal da besta vai ser morto, vai ter que levar a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta, não adianta se esconder, não vai poder comprar nem vender, vai ter que aparecer. E quando aparecer, irmão, ou leva o sinal da besta, ou então, ó, né? Não tem como, irmão. Então, o fim vem. O fim vem. Ezequiel profetizou dizendo, o fim vem. Mas esse fim que ele está falando aqui não é o fim dos tempos, não, é o fim para o povo de Israel. Porque Deus, irmão, decretou o fim. E quando Deus decreta o fim, acabou. Esse fim vem. Então, no tocante à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, já está declarado, irmão. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, já estava declarado. Até antes um pouco, né? Mas estou falando assim, quando Jesus encerrou a sua obra aqui na terra, foi quando ele subiu, já estava declarado. Ah, Senhor, quando será o tempo da sua vinda? E o rei, estabelecimento do rei Israel, falou, não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai determinou, quer dizer, já estava determinado, né? Glórias a Deus, aleluia. Muito bem, irmão, o fim vem. E por que tudo isso? Outra coisa também que chama a atenção é
Ah, sim, é verdade, é verdade. Exatamente. Exatamente. Então, se tem... exatamente. Tem uns... acho que 2 anos, ou 3, que foi implantado na China. Na China, irmão, ninguém dá um passo sem que o governo não saiba. Reconhecimento facial, né? Então, não tem como escapar. Está andando ali na Presidente Vargas, vamos colocar assim. Se vocês quiserem saber onde é que fulano de tal está, ele está aqui, rapidinho. Aqui no Brasil ainda não está implantado não, assim, tem, mas não está implantado em todas, mas tem, parece que já estão colocando nos aeroportos, já estão colocando em alguns lugares públicos, mas da China, irmão, está cheio. Lá nos Estados Unidos não estão querendo não, mas pode ter certeza que quando a igreja for arrebatada, né, eles destronam, seja lá quem estiver lá atrapalhando, pode ser o presidente que for, vai cair, eles tiram e vai botar a liderança mundial e vão colocar o reconhecimento facial rapidinho, irmão, entendeu? E sem contar a marca da besta, que não sei se é chip ou não é, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que é a marca e sem ela não pode comprar nem vender. Então é o que está escrito e é o que vai acontecer, né? Está escrito e se cumprirá, glórias a Deus. E nós estamos vendo que é difícil. Inclusive é um comentário, né, que houve, né, de um irmão mais antigo, né, que fez um comentário, não me lembro quem foi, mas houve um comentário de que há 50, 60 anos atrás, todos os pastores que estudavam o livro do Apocalipse se esbarravam quando chegava ali, nessa passagem, no capítulo 13 de Apocalipse, porque eles ficavam pensando, mas como é que ninguém pode comprar nem vender? Como é que vai ser isso? Que marca da besta é essa? Isso aí era um trave, irmão. Não tinha pastor que tinha coragem de dizer o que era, porque ninguém nem imaginava. Tanto é que apareceu o código de barra, é isso. Aí apareceu o que é isso, por quê? Porque ninguém sabia. Mas hoje, irmão, já dá para ter uma boa noção como é que vai ser o controle, que não vai poder comprar nem vender. Eles não sabem disso, né? Se você perder o cartão de crédito, basta você ligar. Queria avisar que perdi meu cartão, já está bloqueado, na hora, irmão. Não adianta alguém pegar o cartão, pode saber, só pode ser a própria pessoa, pega lá e digita a senha e já está bloqueado, aquilo pode quebrar, que não vale mais nada. Eles bloqueiam, como é que pode, né, irmão? Nada central, o chip está aqui, não sei como é que eles fazem isso, você trava na hora, irmão, trava na hora. É impressionante. Então assim vai ser, irmão. Não vai poder comprar, nem vender, e vai ter que aceitar a marca da besta. Ou então, está lá no livro do Apocalipse, né? Os que morreram na grande tribulação. Quem são esses? De onde vieram? São os que vieram da grande tribulação, né? Coisa terrível. Mas por que tudo isso, irmão? Capítulo 8, Deus mostrou para Ezequiel o porquê desse aperto de Deus em cima do povo de Israel. Porque Jeremias já sabia. Se não forem voltar lá no livro de Jeremias, vão ver que Deus já tinha mostrado para Jeremias o porquê. Ele mesmo vai narrando, né? Os pecados, tudo. Vai lendo ali, irmão, vai encontrando muito bem detalhado o porquê. Mas Ezequiel, irmão, e juntamente com os cativos, eles foram levados na primeira leva, né? Então eles talvez não estivessem entendendo plenamente o porquê, mas Deus começou a mostrar agora para Ezequiel no capítulo 8, apesar que Deus já tinha falado que era um casa rebelde, que era povo de dura cerviz, povo idólatra. Deus já tinha falado muitas coisas, mas aqui, irmão, para nós encerrarmos, aproveitando esses 20 minutos, nós vamos encontrar o motivo maior, o centro de tudo isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O porquê Deus estava permitindo que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse, por que tanta morte, por que tanta destruição, né? Deus começa a mostrar. E aqui nós encontramos, irmão, no capítulo 8, dizendo o seguinte: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º e no 5º dia do mês,
estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Aqui é Ezequiel narrando o que aconteceu naquele dia, né? Olhei, quer dizer, agora ele entrou na visão. A mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus. Então, em visão, Deus o levou até Jerusalém, né? O transportou até lá, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocadas as imagens de ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus, né? Então Deus o levou até a cidade e até a porta da entrada, que entende-se que foi do templo, né? E ali o Senhor mostrou para ele, logo na entrada, imagem de ciúme. O que é a imagem de ciúme? Um ídolo, é isto, né? Que provoca ciúmes de Deus, quer dizer, desagrada ao Senhor, né? Então a primeira coisa que Deus mostrou para ele, a idolatria. Então a primeira coisa que Deus mostra para Ezequiel é que havia um ídolo. Quer dizer, esse ídolo, irmão, não só estava na porta do templo, como também no coração do povo, né? Então, idolatria. Então a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é aquilo que o apóstolo São João, se não fala memória, na terceira carta, ele diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos, né? Idolatria. Então nós devemos ter cuidado, irmão, com a idolatria, porque a idolatria do povo de Israel era até mesmo física, porque eles haviam estátuas, eles tinham nas suas casas, né, estátuas de Baal, de Astarote, eles tinham ídolos guardados nas suas casas, né? Então o povo de Israel ajuntava para si ídolos e adoravam esses ídolos. Mas aqui também é um aviso para nós, né? Quando o apóstolo São João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então não é apenas o ídolo em si, não apenas isso, né? Mas o cristão deve ter cuidado com ídolos, coisas desse mundo, a qual muitos supervalorizam. Então tudo aquilo que é valorizado pelo crente, né? Estou falando agora de crente, tudo aquilo que é valorizado pelo crente, que é algo que o mundo também valoriza, então ele deve pensar duas vezes naquilo que ele está admirando, naquilo que ele está gostando, porque são ídolos. Então nós encontramos aí no meio das atividades humanas, né, muita idolatria. Quando você vê pessoas que gostam, que eles chamam de super-heróis, esses super-heróis, irmão, nada mais são do que ídolos que Satanás inspira os homens a fazer para desviar, irmão, o homem da adoração a Deus. O homem natural, ele fica admirando, né, dando todo o seu louvor àquele ídolo. Mas se o cristão também, né, participa disso, a Bíblia diz que nós não podemos sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios, né? Então a gente sabe que todo ídolo é acompanhado de um demônio. Então esses ídolos que os homens criam, todos eles têm a personificação de algo demoníaco, né? Todos eles. Então o crente deve se guardar disto, né? Ter cuidado de não se deixar levar, né, pela idolatria. Tem crente aí que é fã, né, desses super-heróis, né? Tem até camisa em casa, tem até bonequinho no armário, na estantezinha, né? Tá lá Homem de Ferro, Batman, Super-Homem, tá lá, tem aquilo ali
e outros até colecionam, e são crentes, né? Outros têm no quarto da sua cama, em cima da cama, o escudo do Vasco, o escudo do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, está lá. Então são ídolos, né? Então a Bíblia diz, irmão, que nós devemos fugir dos ídolos. Por quê? Porque são coisas que o inimigo levantou, irmão, para a distração do homem. Vamos se distrair. E o crente não pode ir atrás disso, né? Então nós temos que ter entendimento, sabedoria, né? E se guardar dos ídolos. Por isso que João, ele diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Ter cuidado com a idolatria. Isso é idolatria, né? Esses heróis de filme também, Rambo e sei lá mais lá o que, Exterminador do Futuro, isso tudo, irmão, uma personificação. O próprio, esse personagem, o super-homem, quem criou foi 2 judeus, irmãos, 2 judeus irmãos. E segundo alguns, eles se inspiraram em Jesus Cristo, quer dizer, o super-homem. Aí botaram uma coisa. Então, assim, alguns dizem, né? Possivelmente que sim. Então, irmão, temos que ter cuidado com a idolatria. Então, o cristão não pode se deixar levar por aquilo que o mundo cria, né? Não? Cantores também. Agora, a última, de uns anos para cá, o Satanás criou também os cantores que são ídolos, mas cantores evangélicos que são idolatrados também. Então não é só o do mundo, não. É isso? Tem também muita gente que, uma certa vez teve um aí que viu um grupo de moças crentes, mas que gostavam da cantora tal, não sei qual era o nome da cantora, sei que tinha camisa da cantora, tinha um corte de cabelo igual da cantora. Aí a cantora chegou na igreja dela, já ficaram na porta para receber, com bandeirinha, minha mãe fulana, chamava de mãe, minha pastora, e irmão, uma coisa tremenda. Isso é diabólico, porque são pessoas que estão idolatrando, né? Cantores, artistas, né? Time de futebol, super-heróis. Então o Satanás vai criando essas idolatrias, né? Essas coisas idolátricas, para quê? Para arrastar o homem natural, e a reboque vem também muitos crentes que não vigiam, não se guardam dos ídolos. Então, irmãos, devemos nos guardar dos ídolos. Então, a primeira coisa que Deus mostrou para Ezequiel foi que na porta do templo havia um ídolo, né? Muito bem, versículo 5. Ele disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos e olha pelo caminho do norte. Não sabe que a simbologia que tem a banda do norte, né? Tudo que veio o mal veio do norte, né? Deus mostrou a ele o que? A entrada do templo, mas a porta lá do norte, né? Já começou a pegar por aí. Ele diz: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúme à entrada, né? E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário, mas verás ainda maiores coisas. Porque, irmão, quando Deus disse para me afastar do meu santuário, aquilo que o povo Israel estava fazendo, irmão, havia afastado Deus do seu santuário. Deus não estava mais ali. Outra coisa que nós devemos ponderar, analisar e pensar, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada que venha nos afastar do Deus vivo, não é verdade? Então, como Sansão fez tanto que acabou afastando Deus da vida dele. Assim aconteceu também com Saul, fez tanto que Deus se afastou dele. A Bíblia diz, né, no caso de Sansão, que o Espírito de Deus saiu dele, ele não sabia. No caso de Saul, né, rasgado foi o seu reinado, quer dizer, simultaneamente, e começou a ficar perturbado por um espírito mau, permitido por Deus. A expressão bíblica diz da parte do Senhor, mas entendemos que quer dizer permitido por Deus. E quando Davi tocava a harpa, ele ficava tranquilo, mas quando Davi ia embora,
o espírito mal voltava, né? Quer dizer, uma perturbação. Por quê? Porque ele tinha sido rejeitado por Deus, né? Então, aqui Deus diz, para me afastar do meu santuário. E o crente também, irmãos, deve entender que ele deve evitar tudo aquilo que possa o afastar de Deus. A Bíblia fala, né, que nós devemos estar atento, né, contra as astutas ciladas do diabo e o pecado, né, que tão de perto nos rodeia, porque o pecado nos afasta de Deus, né? E não importa quem seja. A Bíblia diz que o pecado gera a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, o pecado afasta Deus da vida do crente, né, no caso. Então devemos ter cuidado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus diz não, nós devemos evitar. Não é isso? Temos que sair de perto, vigiando contra as astutas ciladas do diabo, contra o pecado, como já disse, que nos rodeia, porque Satanás fica, né, procurando a quem possa tragar. 24 horas por dia ele fica procurando uma brecha, e o crente deve vigiar, né, irmão? Vigiar. Louvado seja Deus. Muito bem, para nós apressarmos aqui. Então ele diz, irmão, versículo 7: e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, né? Quer dizer, agora está falando das coisas ocultas, né? Coisas ocultas. Quer dizer, havia uma parede encobrindo uma porta. Só que quando Deus levou ele diante daquela parede, tinha um buraco na parede. Porque, irmãos, a Bíblia diz, não há nada oculto que não seja revelado. Amém, irmão? Não tinha um buraco. Porque sempre tem um buraco, irmão. Não é? Alguém quer esconder pecado? Não perca seu tempo. Tem buraco. Um dia vai aparecer. Amém, irmão? Tudo bem. Então tinha um buraco na parede. Glória a Jesus. Ah, irmão, não quero que apareça. Ah, não quer? Não, não quero, irmão. Então deixa. Aí não aparece. Amém, irmão? Se tem alguém que acha, ah, irmão, não quer que meu pecado apareça, então não peque mais. Deixa o pecado. Os irmãos concordam? Pede perdão a Deus, e deixa o pecado. Acabou o problema. Agora, ficar alimentando o pecado, irmão, Deus vai ter que botar para fora. Não é isso? Muito bem. E levou-me à porta e havia um buraco na parede. E disse, filho do homem, cava agora. Aí Ezequiel meteu o dedo, arrancou, rapidinho. É uma visão, né, irmão? E naquela visão ele foi arrancando e viu que tinha uma porta, né? Cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintadas na parede, todo em redor. Então, nas paredes daquele lugar, que era um lugar escondido, então, quer dizer, no templo havia um lugar escondido atrás de uma parede e ninguém via aquele lugar. É um lugar escondido, mas tinha um buraco. Deus mandou cavar, tinha uma porta. Quando ele abriu a porta e olhou, o que ele achou, irmão? Naquela câmara, as paredes todas eram pintadas. Havia pintura de ídolos, né? A qual o povo de Israel adorava, aqueles ídolos, então estavam todos eles ali naquela parede, né? Isso fala do coração, né? Quer dizer, câmara fala do coração. 11. E 70 homens dos anciões da casa de Israel. Os irmãos se lembram que os anciões sempre eram 70, né? Desde o tempo de Moisés, Deus disse que Moisés separasse 70 anciões. Os irmãos se lembram disso? Para ajudá-lo. Até foi sugestão de quem? Deus usou a quem? A Jetro, para falar isso para Moisés. Então o povo de Israel sempre teve, né, dentro do templo, ou ajudando ali o sumo sacerdote, os sacerdotes, 70 anciões, que eram homens
aconselhavam o povo, que, né, ajudava nas questões, né, no tocante à lei. Então 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, quer dizer, o líder, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem do incenso. Incensário quer dizer adoração. Quer dizer, os 70 anciões e o líder desses 70, eles estavam com o incensário na mão, né, queimando incenso àqueles deuses que estavam ali pintados na parede. Os deuses, adoração a deuses. Então, irmão, quando alguém está em contato com esses deuses, está queimando incenso a eles. Irmão, estou aqui, eu estou admirando, né, vamos voltar para o super-herói aqui. Ele está queimando incenso. Quando ele está lá torcendo para o time tal, está ele lá queimando incenso. Isso é grande verdade. Entendeu? Está queimando incenso. Queimando incenso para o Palmeiras, para o Vasco, né, para o Corinthians, para o Internacional. Está ele queimando o seu incensinho lá, adorando a esses deuses. Eu sei, irmão, que não é muito popular, mas essa é a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Jesus disse: e a verdade vos... Glória a Deus. Muito bem. Então, adoração intensa. Adoração intensa, né? Coisa terrível, né? Muito bem. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Isso é coisa das trevas, né, irmão? Não. Se o crente anda na luz, ele busca as coisas da luz. Paulo disse: se andarmos na luz, como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então tem uma vida santa diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos andando na luz, como ele na luz está. Porque Jesus, ele é a luz, irmão. Então aquele que anda com Jesus, ele está na luz. Quem aqui que gosta de andar na luz? Nós estamos na luz, irmão. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque nós gostamos de luz. Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos na luz, a palavra. E Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Glórias a Deus. Então aqui diz, irmão, é porque eles fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Isso aqui é um pensamento, irmão, que mostra como a idolatria, ela é uma cegueira. O Senhor não vê. Como Deus não vê? Deus vê tudo, irmão. Deus não está vendo. Deus está vendo. Só acha que Deus não está vendo que é cego, não tem entendimento espiritual. Ele acha que Deus não está vendo. Na hora que ele está fazendo lá a sua idolatria, seja ela de que setor seja, ou de que forma seja, ele pensa que Deus não está vendo. Mas quando o crente, irmão, tem temor de Deus, irmão, vem a tentação, mas ele sabe que Deus está vendo. Aí o que ele faz? Recua, vigia. Amém? Exatamente. Está pronto para ouvir, não é isso? Ele ouve a voz de Deus. Então, é o que a palavra só diz: se semearmos na carne, vamos escolher o quê? Corrupção, não tem como. Então, se nós queremos verdadeiramente andar na luz, nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus diz não, aí nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, irmão, o crente vai recuar, o crente vai vigiar, vai ficar atento quando as astutas se lá do diabo. Então, irmão, o que se faz as trevas, né? Então as nações achavam: Deus não está vendo, Deus até já abandonou a terra, Deus não leva em conta isso não, irmão. Nada a ver, Deus não leva em conta esse negócio, irmão, de não tem nada a ver, Deus não leva em conta. Eu já escutei umas expressões dessas, irmão, um absurdo. Irmão, Deus não leva em conta isso não, o negócio é a fé, isso aí, Deus não leva em conta isso não. Se você tem fé,
Não é bem assim, né, irmão? E quem tem fé, verdadeiramente fé, como diz a palavra do Senhor, ele se guarda dessas coisas, não é verdade, irmão? O que Deus disse para Abraão? Abraão é um homem de fé. Errou 13 anos, Deus não falou com ele. E quando ele um dia foi fazer o sacrifício, o que Deus disse para ele? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É a exigência de Deus. Então Deus não levou em conta? Não, Deus levou em conta. Deus viu lá o que Abraão fez, né? Mas foi em acordo com a minha esposa, aliás, foi ela que deu a ideia. Eu não quero saber, irmão, se foi Deus, foi a mulher que deu a ideia, se foi teu amigo que deu a ideia, se foi teu pastor que deu a ideia. Deus não quer saber disso não. Deus quer saber, aleluia, se você, aleluia, atentou para o que diz a palavra ou não atentou para o que diz a palavra. Interessa, o pastor disse que não tem nada a ver, que tua mãe disse que não tem nada a ver, que a irmã do 5 de oração disse que não tem nada a ver. Não, tem que ver se a Bíblia diz que não tem nada a ver. Se ela diz bem, agora se ela não diz, irmão, vamos fugir, não vamos fazer, não é verdade? Glórias a Deus, aleluia. Então, infelizmente, irmão, muitos estão achando aí que Deus não está vendo. Deus está vendo. O crentezinho que gosta, de vez em quando, dá uma escorregadinha lá na maçonaria, o crente que gosta, de vez em quando, né? Lá ninguém está vendo, aí vai fazer uma viagem em outro estado, não tem ninguém vendo, aí arruma uma namoradinha por lá. Irmão, Deus está vendo tudo isto. Chega lá no quarto do hotel, aí liga a televisão, aí passando um negócio mais pesado lá, meio pornográfico, ele dá uma assistida, né? Aí abre aquele, como é que chama aquela geladeirazinha, né? Quando abre lá tem um whiskyzinho, é frigobar, né? Tem um whiskyzinho, tem uma Coca-Cola, mas ele, poxa, irmão, Deus está vendo, né? Então não tem esse negócio não. Mas eu não estou na igreja, nem estou na minha cidade, estou em outra cidade, como se Deus não estivesse na outra cidade. É uma coisa muito estranha, não é verdade? O crente é crente em qualquer lugar, né? Louvado seja Deus, aleluia. Igual Jonas lá, errou lá, mas quando estava lá no ventre do peixe, né? Ele viu que estava errado e orou, e Deus respondeu a ele. Então não importa onde o crente esteja, Davi mesmo disse, se eu fizer minha cama lá no monte, tu estás, se eu botar até minha cama lá no inferno, lá tu estás. Então não tem de onde se esconder de Deus, né, irmão? Então tem esse negócio de que não, mas foi uma oportunidade, não tem nada a ver. Tem crente que quando sai daquele meiozinho ali, parece que ele esquece que é crente, né? A coisa não é assim não, irmão. Glórias a Deus, muito pelo contrário, né? O crente deve estar cada dia buscando mais ser crente, né? Buscar mais agradar ao Senhor. Então Deus não vê, Deus vê, irmão. Não entra nessa história não. Isso é a vozinha lá do Satanás, né? Não, Deus não está vendo, ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. Versículo 14, ele levou a entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Olha a banda do norte aí, irmão. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me, vede, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Quer dizer, as mulheres chorando por Tamuz, né? Esse Tamuz era um ídolo, tem lá uma história, né? Mas era tido também como casamenteiro, né? Como a igreja católica tem o Santo Antônio, né? Santo Antônio casamenteiro. Aí Tamuz tinha alguma coisa relacionada a isto, né? Casamento, fertilidade, alguma coisa assim. Hein? Só mudou o nome, né? Então as mulheres chorando por Tamuz, porque alguma coisa assim, de que esse Deus Tamuz, ele morria de tempos em tempos, aí choravam-se por ele, aí ele voltava à vida. Então as mulheres chorando por Tamuz, depois recebia lá os benefícios do casamento, seja lá o que tivesse relacionado a isso, né? Casamento ou fertilidade, alguma coisa assim. Então, as mulheres de Israel chorando por Tamuz, quer dizer, em vez de pedir um casamento a Deus, estava pedindo ao Tamuz, né? Aí, não sei não, mas eu acho que algumas delas devem ter apanhado do marido, sabe? Vou pedir casamento por Tamuz, né, irmão? Tamuz dá, mas depois, apanha do marido, né? Então, melhor pedir para Jesus. Isso para solteiro. Agora, quem já está casado, vai orar para o cônjuge se converter. E é uma das promessas de Deus. Se você orar e der exemplo em casa,
mostrar que Jesus se transformou, uma mulher cristã, uma mulher, né, que firme com Jesus. Irmão, não tem marido incrédulo que um dia não venha a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Os irmãos concordam, irmão? O apóstolo Paulo diz isso, né? Ensina assim, né? Glórias a Deus, mostrando o bom porte em Cristo. Isso aí, irmão, mais duro que o homem seja, daqui a pouco ele vai amolecendo, porque vai vendo, né, que a mulher está firme com Jesus. Não é isso? É isso aí. Glórias a Deus. Hein? É, claro, isso aí. Também, isso aí. Então, irmão, para nós concluirmos aqui. E levou-me ao pátio interior da casa do Senhor, e eis que estavam ali, na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Louvado seja Deus. Então, por último, o Senhor mostrou isso para Ezequiel. 25 homens do povo de Israel, com o rosto na direção do oriente, adorando o quê? O sol. O sol, irmão, tem duas conotações, né? O sol fala do sol da justiça, né? Que vai brilhar sobre o crente. Mas o sol, irmão, em alguns textos como esse, fala do quê? Da glória do mundo. Deus, quando fez o sol para governar o dia, né? Quer dizer, através do sol é que existe a vida. Se sem sol, irmão, jamais haveria vida na terra, né? Então, o sol é um das coisas que Deus colocou para quê? Para que haja vida na face da terra, vida animal e vegetal, né? E até mineral também, porque o sol é essencial para a vida. Sem sol, irmão, não haveria, né, essa natureza que Deus criou. Ele faz parte de um contexto, né? A gente sabe disso, né? Então o sol, irmão, é um símbolo da glória do mundo, no sentido físico, mas no sentido espiritual fala também da glória do mundo. Por isso que aqui Deus colocou essa simbologia. Eles estavam para o oriente adorando o sol, quer dizer, de costas para o templo. Eles estavam de costas para o templo, adorando o sol. Então, aqui nós encontramos, mais uma vez, Deus simbolizando essa condição espiritual que o crente deve evitar, que é estar de costas para a palavra, de costas para Jesus, e adorando o mundo, a glória do mundo. Satanás, ele lá no deserto, disse para Jesus, mostrou a ele toda a glória de quê? Do mundo. Abriu diante dele como se fosse, né, uma tela de cinema. Abriu aquela imagem e ali mostrou toda a glória do mundo. O que Satanás disse para Jesus? Isso tudo te darei, se prostrado me adorares. E essa sugestão, irmão, continua. Essa oferta de Satanás continua de pé. Isso tudo te darei, se prostrado me adorares. Então jamais, irmãos, fique de costas para Jesus. Jamais vire as costas para a palavra de Deus. Não faça isso. Não deixe a palavra de Deus de lado. Não despreze a palavra. Não despreze a igreja. Tem muita gente que pensa que igreja é só, está ali a faixa ali. Não, quando a gente fala igreja, irmão, está falando da comunhão. Isso é um dos segredos da vitória do crente. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, livro de Atos dos Apóstolos, não fala a memória, no capítulo 4, como é que a igreja se comportava. Viviam unânimes, se reuniam no partir do pão, nas orações, na palavra. Então não despreza isso não vira as costas, como muitos estão fazendo. Não, sai da igreja por qualquer coisa, vai, sai. Não, fica em casa mesmo, né?
ele não está muito interessado nas coisas de Deus. Não, mas tudo bem, ele fica por ali, aí faz uma reuniãozinha ali em casa uma vez por semana e está tudo bem. Não participa mais da ceia, que diz que a ceia é invenção de Paulo, que não existe, não, esse negócio de ceia não tem nada a ver. Aí como é avarento, também diz que dízimo não tem nada a ver, que oferta também não tem nada a ver. Então ele acha que tem que ficar em casa mesmo, e ali vai esfriando, e daqui a pouco, quando vê, irmão, já apostatou da fé, né? Aí fica com aquele negócio, aquela aparência de que está na presença de Deus, mas na verdade não está. Por quê? Porque quando nós temos o fogo do Espírito Santo, irmão, a gente não consegue ficar longe da palavra, não consegue ficar longe de uma escola dominical. Às vezes falta um ou outro, assim acontece, mas ele está doido para assistir a próxima aula, gosta do culto de doutrina, gosta da escola dominical, se tem uma oportunidade ele vem para a oração. Então esse movimento do Espírito Santo na vida do crente, irmão, não pode faltar. Não podemos virar nossas costas para a palavra de Deus, amém, irmão? Não podemos virar nossas costas para Jesus, não podemos fazer isso, porque com certeza aquele que vira as costas para o altar, que é um dos símbolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, né, o altar, ele tem essa simbologia, né? Aleluia, com certeza estará adorando o sol, o mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, não é verdade, irmão? Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, são 9h10, passou um pouquinho, mas nós vamos orar para encerrar. Quem está alegre por estar na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite, a qual, Senhor Deus, Tu nos deu a oportunidade de meditar na Tua palavra, e Tu nos ensinou, Senhor Deus, aquilo que te desagradava no meio do povo de Israel. Aleluia, e que também desagrada, Senhor, simbolicamente falando, aleluia, no meio da igreja. Pai amado e santo, mas Tu és o Deus que está separando, aleluia, o joio do trigo. Tu está preparando um povo, Senhor, para subir, e nós queremos ser esse povo, Senhor, aleluia, que vai subir, que em breve, aleluia, quando a trombeta soar, aleluia, estejamos com as nossas lamparinas acesas em nossa reserva de azeite. Pai amado e santo, nos conduz aos nossos lares em paz e segurança. Nos dá, Senhor Deus, um final de semana abençoado na Tua presença, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.